E todas as grandes histórias são sobre isso. Não o que queremos, mas o que necessitamos. Oi pessoal, eu sou a Becca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre um conto que eu encontrei aí na assinatura do Kindle Unlimited. Eu estava procurando uma leitura que fosse rápida e que tivesse, sabe, uma premissa interessante. Algo que fosse interessante e ainda assim rápido de ser lido. E eu encontrei Os Fantasmas de Ofélia. E bem, sobre o que é esse conto e por que eu achei ele tão interessante a ponto de querer fazer um vídeo unicamente sobre ele. Bom, se imagine nessa seguinte situação. Você passou os últimos anos escrevendo um livro, fazendo a sua obra, um livro especificamente de fantasia, um gênero que exige muitos detalhes, que exige realmente esforço, e você finalmente, em uma noite qualquer, no meio da madrugada, termina esse livro. Ele tá pronto, ele precisa ser lapidado, mas ele tá pronto. Só que você simplesmente percebe que ele não tá bom. Que você não gostou daquela história, que você tá com medo de publicar aquela história, com medo das outras pessoas não gostarem, que de repente você perdeu toda a sua confiança naquela história e você decide que você não quer publicar aquele livro que você dedicou, sabe, dias, anos da sua vida. E bem, você tá se sentindo uma fracassada e vai dormir. E quando você acorda, você tem a presença de 4 pessoas completamente inesperadas. Pessoas essas que são personagens que você criou. É nessa situação bizarra que a protagonista do conto, Ofélia, se encontra. Então ela tá tendo essa oportunidade de conversar com 4 personagens que até mesmo os mínimos detalhes saíram da imaginação dela. E eles querem saber porque de uma hora para outra ela considerou que a história deles não era boa o suficiente para ser lançada ao mundo, porque eles, né, os personagens, não eram bons o suficientes para compor em um livro que seria publicado. E é em torno disso que essa história vai, sabe, girar. E esse é um conto sobre os fantasmas do fracasso. É sobre esse tema que o livro quer conversar, sobre a magia de se criar algo e sobre o medo de falhar. É uma obra que expõe com muita beleza as duas faces de ser uma artista, um escritor especificamente. Então a autora, ela pegou a fantasia, obviamente, essa ferramenta que é poderosíssima, e conectou com inseguranças, expectativas, sonhos e aceitação. Cada um desses personagens que ela tem contato, personagens que ela mesma criou, revelam uma parte dela, a parte que é mais pensativa, a parte que é mais empolgada, a parte que é realmente mais receosa, mais rancorosa. Todos esses personagens revelam uma parte de como ela se enxerga de maneira criativa mesmo. Então, a gente tem essa garota, a Ofélia, que terminou uma história que ela escreveu por anos e o medo a impede de acreditar que a história dela é boa. E essa sensação é inevitável, de você ter se esforçado, de você ter feito o que precisava ser feito, mas não é porque tá feito que é bom, sabe? Esse é um medo genuíno, entende? Você realmente pode ter se esforçado, mas nem sempre o esforço é o suficiente. E isso é real, sabe? Você ter essa mente de que às vezes o nosso melhor não vai ser o suficiente. E é saudável você ter a consciência de que tudo que você faz pode ser feito de uma maneira melhor. Entretanto, quando essa perspectiva de poderia ser melhor se torna uma insegurança absurda que te impede de fazer o básico, aí encontramos um problema. Porque o que antes era simplesmente uma consciência, uma verdade ali que te impulsionava a melhorar, virou agora uma trava na sua vida. E é sobre esse medo que o conto vai girar em torno, de uma maneira curta, é um conto, como eu disse, mas que cumpre o que ele propôs. De uma forma bastante sincera e esperançosa, acho que isso é importante, de uma maneira que qualquer pessoa que se encontra acovardado em relação aos seus sonhos ou iniciante nesse meio de escrita deveria ler. De verdade, eu recomendo. É uma história que inevitavelmente vai falar muito sobre sonhos e como eles são muito bons, porque convenhamos, a parte mais fácil da vida é sonhar. Só que quando você começa a pensar de maneiras práticas e reais de fazer esse sonho se tornar real, no caso dela, né, publicando um livro,
vai ter um monte de empecilhos e vários desses empecilhos estão dentro da nossa própria mente. E derrotá-los nem sempre é tão simples. Por isso que esse nome, né, Os Fantasmas de Ofélia, tem vários significados. Eu acho isso bem interessante. Então, essa é uma história sobre criador e criação, sobre ter confiança em si mesmo, no que você faz, na sua arte, e como essa relação, criador e criação, no âmbito artístico, é interligado. Fortemente, como as criações revelam partes fundamentais do criador, como a arte reflete o artista, tanto em questão de medo, mas como em questão de evolução também. E tem uma frase na história que para mim resume isso perfeitamente. Uma obra pode sempre ser aprimorada, assim como nós mesmos. Não é porque você deve ser gentil consigo mesmo que deve ser relapso em relação a seus erros e ignorar o potencial que ainda deve ser desenvolvido. Particularmente, eu achei essa frase muito boa. Eu não gosto muito dessa ideia que às vezes é propagada de extrema confiança. Veja bem, confiança é muito bom, mas essa coisa de extrema confiança é perigosa. De que tudo que eu faço é impecável, de que eu sou extremamente boa. Essas são ideias errôneas. Estamos constantemente aprendendo, melhorando e, obviamente, refletindo isso nas nossas criações. Pode pegar qualquer autor, qualquer artista que seja mais renomado possível. Vou pegar aqui o Victor Hugo porque é um autor que eu gosto bastante. Se você pegar as primeiras obras dele, que já são muito boas, e comparar com a grande obra-prima dele, Os Miseráveis, que é uma das últimas obras que ele escreve, você percebe que a qualidade aumentou, sabe? É Victor Hugo, é um dos maiores escritores que a gente tem, e mesmo assim ele não se prendeu, ele conseguiu melhorar e evoluir e deixar a escrita dele ficar algo sensacional, justamente por essa questão de que estamos melhorando, entende? Que, eu não sou muito bom nisso agora, mas se você continuar tentando, uma hora você vai ficar muito bom. E é por isso que você não pode achar que você é, sabe, incrível, que o que você tá fazendo já é maravilhoso e sensacional, porque isso te impede de achar que você tem potencial de melhorar. E todos nós, como a própria frase diz, temos esse potencial. Por isso o equilíbrio entre eu posso melhorar e é o suficiente é necessário na vida. A gente vai passar o resto da nossa existência humana procurando esse equilíbrio? Sim, e é por isso que ele é tão necessário. E esse é um dos pontos que o conto aborda, e é por isso que eu me diverti e refleti tanto durante essa leitura. Eu acho que é um conto que ele realmente pode ser para alguns algo bem ok, bem, sabe, passar despercebido, mas para algumas outras pessoas eu acho que ele vai ser extremamente necessário e eu recomendo de verdade essa leitura. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau!